O Aliança foi fundado em 24/10/58, entendeu? Primeira coisa, nós somos incentivador do futebol feminino, é a nossa paixão. Eu acho que o Aliança é o maior time aqui do estado, pelo menos de Goiânia, mais conhecido. Que as pessoas saibam reconhecer que o Aliança foi um dos pioneiros aí que desbravou isso, né? Porque sempre tem um começo para tudo. Para mim, Aliança é tudo. E se eu terminei meu estudo também, eu devo Aliança. Vou falar a verdade para vocês. Eu devo Aliança. Tudinho. Se eu tô aqui onde eu tô. 7 anos atrás eu perdi minha mãe. Nossa, foi muito difícil. E o time me pegou assim no colo, como se fosse minha família mesmo, sabe? O Aliança foi o ideal que a gente tinha, que já mexia com o futebol feminino no Atlético Clube Goianiense. E a gente pensou em arrumar um clube pra gente comandar, não por querer comandar, mas sim por a gente ter as decisões, porque lá no Atlético era muito difícil na época. Às vezes a gente tinha alguma coisa, tinha que correr atrás do presidente. Nessa época o presidente quase não dava expediente lá, demorava 3, 4 dias, às vezes até passava de hora as coisas que a gente tinha que correr atrás. E com isso eu conheci um amigo meu, Amarildo, até que faleceu, uma excelente pessoa, entendeu? E ele convidou a gente para ser conselheiro do Aliança Futebol Clube. A gente passou a ser conselheiro e depois já assumiu o comando da Aliança. Foi em 90 isso. E de lá para cá a gente está no Aliança. A gente ainda ficou mais 3 anos no Atlético, entendeu? Com o Aliança já, mas ficou mais estruturando o Aliança. A gente contratou uma comissão técnica que ficou os 3 anos para a gente. E depois de 94 a gente assumiu o Aliança definitivamente. A gente resolveu fazer então o Aliança, né, para a gente ter um controle melhor, né, e foi onde que a gente pegou e paralelo ao Atlético a gente montou também o Aliança, né. Aí depois de 3 anos que a gente estava fazendo isso, aí que a gente realmente deixou o Atlético e entrou de vez com o Aliança, que foi em 1990. E nós chegamos em 90 para lá. E aí nós fundamos o departamento feminino, só era masculino. Aí a gente criou o departamento feminino. Trabalhamos também com algumas categorias de base na época, dente leite, era dente leite, infantil, pré-mirim. Inclusive fomos campeões goianos na época lá. Mas depois a gente ficou só mesmo no feminino, que o nosso objetivo é o feminino. Tinha muitas competições nessa época, entendeu? Era muito bacana, a gente chegava no Estádio Olímpico todo sábado à tarde, nos anos 80, no final dos anos 80, meado também, o estádio era exclusivamente feminino. A gente ia para lá, jogava, a gente fazia os amistosos, 3, 4 amistosos, entendeu, lá. Então o Estádio Olímpico era exclusivo para gente, futebol feminino. Nós fomos vice-campeão brasileiro. Nós só perdeu por radar. Nós só perdemos para ele, nosso time. Sem brincadeira, nós ganhamos de Corinthians, São Paulo, nosso time era bom na época. A gente só perdeu por radar lá na época, 1-0 ainda. Naquela época, até hoje mesmo, assim, era muito amor, né? É muita dedicação. Então, esse era como se diz, era o que alavancava o futebol feminino, né? Da época. Nós somos incentivador do futebol feminino, é a nossa paixão. Eu acho muita maldade uma pessoa querer jogar, somente uma mulher sair da sua casa, chegar lá e eu ficar avaliando ela e mandar ela embora, porque as condições técnicas dela não é ainda aquilo que muitos querem, que é só atleta de alto padrão, entendeu? Acima da média. Não, nós não fazemos peneira por causa disso, porque nós incentivamos o futebol feminino. Todos os atletas que queiram jogar bola podem nos procurar. Aí lá, de acordo com o rendimento dela nos treinamentos, que elas vão se encaixando nas competições que surgem, que nós disputamos, entendeu? Tudo começou foi brincando com os meninos na rua, porque não tinha time feminino na época, né? Eu brincava normalmente com o pessoal na rua. E aí quando eu fiquei sabendo do Aliança, aí foi minha mãe e meu irmão foi me levar lá. Aí eu comecei a treinar no Aliança, eu tinha 13 anos. Desde criança eu jogo na rua com os meninos, né? E com a Aliança, um vizinho meu que me levou para a Aliança. E desde então eu estou aqui até hoje. Jogo desde os 4 anos de idade, agora eu tenho 14. Eu comecei jogando com os meninos, aí eu participava de muitos campeonatos. E ano passado eu vim aqui para a Aliança, eu já tinha entrado no time com 7 anos, mas devido aos poucos campeonatos, às poucas opções que tinha para jogar, eu voltei para disputar com os meninos, mas agora eu tô firme aqui na Aliança. Nos meus 4 anos, porque eu gostava, minha mãe já tentou colocar na natação, no balé, no vôlei, e não deu certo, eu queria futebol.
Eu sempre tenho dificuldade, a gente fica apertado, correndo atrás, mas quando um atleta da gente vai convocado para a seleção brasileira, renova todo esse ânimo da gente. Em 2001, quando eu fui para a seleção, eu tinha 17 anos. Aí foi bem na mesma época da Marta, da Cristiane. Então, assim, foi, nossa, quando eu fui convocada, meu Deus, foi o maior sonho da minha vida. Aí eu machuquei, voltei para Goiânia, né? A gente ficou 21 dias na Grande Comari. Aí eu voltei para Goiânia, fez o tratamento, logo em seguida o técnico falou que ia me convocar novamente. Só que aí, como mudou de técnico muito rápido, eles não vieram de novo em Goiânia para ver as meninas novamente jogar. Só o técnico antigo que tinha visto nós. Eu fui para a seleção brasileira. Aí eu fui 2 vezes, apesar que aqui em Goiânia tem muitas meninas que já foi. Aí na época, assim, era difícil ir para a seleção brasileira. Aí nós estávamos jogando lá no Serra Dourada, eu nem sabia que eu tinha sido convocada. Depois que o Luiz César veio e falou. Logo em 91, fui convocada para a seleção brasileira. E lá, quando eu consegui lá encontrar pessoas lá, né, que me deu força, e eu já estava nessa idade, eu já estava com 28 anos, quando eu estive lá, e aí foi quando uma pessoa virou para mim, que era a Meg, né, que era a goleira titular da seleção brasileira. Eu falei assim, nossa senhora, eu falei assim, eu comecei, é pena que o futebol feminino chegou para mim com 28 anos, né, e ser convocado para a seleção, e eu falei, nossa, pena que tá tarde agora, porque agora eu já tenho uma filha e tudo. Ela falou, não é tarde não, você abriu as portas, né, do futebol feminino. Você não pode nunca pensar assim, precisou de ter você para que o futebol feminino se expandisse lá no seu estado, né, que ela falava para mim. O futebol feminino no início é difícil como é até hoje. Tudo melhora uma coisa, mas a dificuldade aumenta na outra. A dificuldade hoje ela passou um pouquinho, né? A partir do momento que a gente foi começando a jogar, a gente foi entendendo melhor, né? Na questão de posicionamento, porque antigamente, logo no comecinho, não existia questão de posicionamento, as meninas saíam correndo, todo mundo atrás da bola, mas aí depois com o treinamento, com a questão de jogo, a gente começou a posicionar direito, saber jogar, né, um pouquinho melhor do que se jogava antes, né? A dificuldade era essa, mas ainda foi melhorando o time, entendeu? Aí, como melhora o time, as outras necessidades surgem. Então, que a gente não consegue parceiro. A gente tem uma ajuda muito boa do governo, até então, entendeu? Que é o Pro Atleta, que dá uma bolsa para as meninas, para os atletas, entendeu? De R$500, e um Pro Esporte, que é para o clube. Um projeto que a gente faz, esse ano não teve, o governo cortou esse ano, entendeu? Então, isso aí nos ajudar para comprar material. Assim, o Estado dá uma bolsa pra gente, né? Uma bolsa chamada Bolsa Atleta, que assim, não dá muita coisa para fazer não, mas já ajuda um pouco, sabe? Então, assim, a gente não tem patrocínio, não tem, sabe, incentivo. O incentivo mais é do técnico e de nós mesmos. Tipo, quando uma machuca, aí as outras vêm dar aquele incentivo para poder pegar e voltar a treinar, porque não tem condição de, às vezes, de passe de ônibus. Mas sempre a dificuldade é financeira, entendeu? Então, às vezes, o nosso time não decola mais, não vai mais longe nas competições nacionais devido à situação financeira. E a partir de 2020, não mais trabalha com atleta sem ser remunerado, que não tem jeito mais, porque todo mundo remunera. Por exemplo, nós aqui, o Aliança, de 2 meses para cá, nós perdemos umas 8 meninas de 14 a 18 anos. Acho assim que a gente, para ser um time de alto nível, a gente tinha que treinar mais, né? Mas para isso a gente tem que ter condições, tem que ter verba e apoio, patrocínio, a gente não tem. Eu não dou conta de ser formador. Não dou conta porque às vezes é muito alto para manter uma instituição sendo formador. Só para você ter uma ideia, aqui em Goiânia, aqui em Goiás, só o Goiás que é. O Atleta não dá conta, o Vila não dá conta, o Goiânia não dá conta, ninguém, que é muito complicado. Então a gente vai continuar trabalhando para os outros, desse jeito. Eu acho que a gente passa, o futebol feminino é muitos obstáculos que a gente encontra. Até hoje a gente já ultrapassou todos, né? Todos, preconceito, isso é o de menos, né? Preconceito, a gente já ultrapassou muita coisa. Então, eu não vou desistir, não. Muitas vão treinar sem comer,
porque não tem condição, sai muito cedo de casa. O treino é tipo 3 horas da tarde. Depende na hora onde que mora, tem que sair muito cedo de casa. E muitas das vezes nem come direito e já vai logo treinar. Então, assim, tinha que ter mais incentivo, tinha que ter uma fruta pra gente comer, pelo menos nos treinamentos, porque é muito forçado os treinamentos. Pra mim é muito forçado. Porque 2 horas de treinamento pra mulher eu já acho muito difícil. Por quê? Ainda mais sem comer, né? Então é muito puxado, eu acho, nessa questão aí. E na questão também de patrocínio também. Porque muitas também não têm condição de comprar uma chuteira, uma caneleira. Eu tinha 5 anos de idade e comecei a jogar futebol. A gente nunca tinha uma condição financeira, né? Para minha mãe botar numa escolinha, para me jogar. E com 6 anos eu comecei a jogar futebol. Fui no Piauí, aí eu jogava quadra, futsal. Aí eu fui artilheira. Aí ganhei R$200. Com esses R$200 eu comprei 2 futsal, aquela rainha, né? Aí até hoje eu tenho ela guardada lá. E a minha mãe nunca tinha condição de comprar uma. Aí eu comprei e até hoje eu tenho ela lá guardada. Acordar às 5 horas da manhã, das 7h30 até 12h40 lá no Ferreira Pacheco, que hoje é aula prática. E depois passar ali no centro, almoçar rapidão e vir para cá. Não tem horário para entrar, nem horário para sair. Porque eu pego o pessoal que vem de outro estado e levo nas lojas para comprar. E muitas ficam na kitnet aqui em casa, que meu pai me ajudou a fazer. Aí tem 3 kitnets, eu coloco elas lá. Aí normalmente de manhã, quando elas levantam, eu que arrumo café da manhã e levo elas para as lojas. Aí quando elas estão aqui em casa é mais difícil para me treinar. Por quê? Porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu já tive que matar treino para fazer trabalho, faculdade, porque né, trabalho em grupo é quando dá para todo mundo. Aí no meu grupo só não ia dar para mim, então é a minoria, né? Aí eu tive que matar um treino na quinta e no sábado, foi a semana, na quinta e no sábado para fazer esse trabalho. Eu vim do Maranhão, vim atrás de um sonho, né? De ser profissional. Aí estou com um tempo aí, 1 ano mais ou menos, atrás de alguém do clube, do Aliança. Aí eu consegui falar com a Patrícia e eu estou aqui. Descobri na rede social, no Instagram. Aí eu comecei a seguir eles e mandar mensagem para eles. E foi uma viagem da porra, 2 dias para chegar aqui. Patrocínio a gente não tinha. Aí minha mãe trabalhou muito, vendia cuscuz, ovo, café da manhã para dar o melhor para a gente. Aí quando a gente chegou a essa certa idade, a minha mãe arrumou um emprego melhor. A Pitula já tinha falado com a Patrícia, aí nós fizemos uma campanha, aí nós arrecadamos mais dinheiro, aí vem pra cá. Aí eu e minha irmã fizemos um jogo beneficente lá. Todo fim de semana a gente fez um jogo beneficente para juntar dinheiro, para pagar o busão, para a gente chegar até aqui. Preconceito, isso é fato, é diário. E aquele preconceito é macho-fêmea, que futebol é só para homens, essas coisas. Mesmo eu tendo a mesma capacidade de jogar com os meninos, às vezes até melhor, eles sempre perguntam, menino ou menina, e é sempre muito chato. O que ela quer ali no meio? Não dá conta. Se a gente entrar forte, vai falar que é mulher, é sapatão, sempre tem. Quando chamava a gente de sapatão, falava, ai, veio macho e fêmea, xingava a gente assim demais. Achava que lugar de mulher era do lado, para cuidar de marido, cuidar de filha, pilotar fogão, né? Quando eu comecei a namorar, foi muito difícil, que era, além dele falar, os outros de fora falavam também. Inclusive, hoje eu não visto calça. Só saia e vestido. Eu tomei birra. Uma que, tipo assim, era muito discriminada. Aí eu peguei e jurei pra mim mesma. Falei assim, nunca mais eu saio do treino pra fora com roupa de uniforme. Eu não saio. Eu chego, troco de roupa. Quando eu vou embora, eu troco de roupa. Mesmo que eu vou vir aqui pra casa, mas eu troco de roupa. Eu não saio na rua. Porque muita gente vem com as piadinhas. Ah, você é sapatão, você é isso, você é aquilo. Então, assim, na minha adolescência, eu sofri muito com isso. Ah não, eles xingavam as meninas de sapatão e eu de viado. Isso aí era um negócio normal acontecer isso, entendeu? Então pra eles a gente era viado, que mexia com isso, entendeu? Porque os vizinhos, nossa senhora, e falava. Aí assim, até que um dia minha mãe me perguntou, isso pra mim que mais doeu. A minha mãe foi e falou, minha filha, pode falar, eu vou te aceitar do mesmo jeito que você é. Aí meu coração chegou, doeu, sabe? Falei, mãe, jamais, mãe, eu nunca tive vontade. Se eu tivesse, mãe, porque a gente aqui em casa, a gente, muito família, tudo a gente conversa, sabe? Com o pai, com a minha mãe que era viva, minhas irmãs, nós é muito família. Falei, mãe, se isso tivesse acontecido, eu ia falar pra senhora. Então, assim, era muito. Os vizinhos, então, nossa senhora, muito difícil. A gente passa ali, aquela menina joga futebol, muito preconceito, chama a gente de lésbica, mesmo a gente não sendo, mas chama.
preconceito diário. Inclusive, a gente foi disputar um campeonato, tem mais ou menos uns 6 anos, lá no Hot Park, futebol de areia. E aí ela estava pequenininha, porque eu comecei a jogar, ela tinha 45 dias, sabe? Aí eu peguei e o repórter da Globo veio no meu ouvido, e eu sempre gostei de maquiar. Eu não ia dentro de campo sem maquiar de jeito nenhum, sem passar meu batom, sem nada. Aí ele falou para mim assim, você é sapatão? Aí para mim, não assim, para ver se ele se tocava, eu falei assim, eu aos 35. Ele ficou super sem graça, ele não me perguntou mais nada. O Aliança é um dos fundadores do futebol feminino do Brasil. Então o legado é esse incentivo que nós deu. Que eu acho que dificilmente vai aparecer um clube com a dedicação ao futebol feminino, tirando dinheiro do bolso, como a gente tira, entendeu? Nós ajudamos a construir o futebol feminino aqui em Goiás, né? Aqui em Goiás ele é um pouco deficitário, a gente entende, mas a gente nunca deixou morrer. A gente nunca deixou morrer. Teve momentos que teve campeonatos com 2, 3 equipes, mas a gente nunca deixou de lutar para isso. Eu acho que se não tivesse a gente seria pior, né? Nós temos mais de 2.000, 3.000 meninas que passaram na nossa mão. Quantas meninas que não passam na nossa mão, que eram meninas de risco, de prostituição, de drogas, né, e outras coisas lá, porque a mulher ela é muito vulnerável, né? E quantas meninas a gente não tirou, não encaminhou, né, para o caminho certo. Assim, se eu não tivesse aliança, eu acho que hoje eu era uma drogada. Sem brincadeira. Eu era uma drogada, porque meu pai, ele era muito doente. Aí, assim, aí não importava de eu estudar ou não. Então, assim, hoje eu não sou nada disso, nenhuma ladrona, nunca mexi com droga, sem brincadeira. Se você for na minha casa, você vê. Só olhar na parede, você vê. Não tem onde não tem quadro de aliança. Sabe? Eu tenho quadro, eu tenho troféu, eu tenho medalhas. Eu não dava valor, não. Eu disse, não, você tem que dar valor. Aí eu comecei a guardar. Então, assim, ele, pra mim, em si, hoje, para mim, o melhor time que tem aqui no estado de Goiás, para mim, é a Aliança. Uma família mesmo, uma segunda família minha. Na época, eu jogava no Monte Cristo, quando eu conheci o Luiz, né? Que aí a gente namorou, né? E tivemos nossos 3 filhos aí hoje. Eu sempre digo o seguinte, a minha vida é ligada ao futebol feminino. Eu só contar uma história aí. Eu conheci a Patrícia, ela era minha adversária. Era do outro time, conheci, entendeu? A gente começou a conversar, tudo, a gente começou a namorar. Hoje eu tenho minha família constituída, graças a Deus, sou avô, nós somos avós, entendeu? Então a gente deve tudo isso ao futebol feminino. A gente correu atrás, a nossa paixão é o futebol feminino, entendeu? Mas a gente sente que um dia isso vai acabar para nós, porque vai ficar fora do nosso alcance. Então a gente já está preparando para quando acontecer isso, a gente não sentir muito. Eu vim do Maranhão. Corta, bicho. Meu Deus do céu, até nervosa. Aham. A Dalana fez graça ali, desculpa. Agora deu, né? Tá bom.